Oiê, meu nome é Larissa Correia, eu tenho 31 anos, sou mãe, empreendedora, filha, esposa, irmã, enfim, tantas coisas. E eu sempre gosto de trazer esses recortes porque eu quero que você acredite que você também, com esse monte de tarefa, pode se fazer presente no seu sonho e pode realizá-lo. Você sabendo que esse é meu sonho, eu vou pedir gentilmente para você se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, enfim, interagir. Porque é dessa forma que o algoritmo entende que esse é um vídeo relevante e entrega para mais pessoas. Tudo bem? E hoje eu quero falar de uma coisa muito legal que aconteceu comigo recentemente, mas que me trouxe uma reflexão extremamente importante. Quanto pode nos adoecer permanecer em lugares que não nos fazem bem, quanto isso pode mexer com a química do nosso cérebro, tá? Bom, eu já venho falando em alguns vídeos que eu estive em relacionamentos e não só amorosos, mas de trabalho extremamente tóxicos e ruins por muito tempo. Antes disso, vem de uma criação muito destrutiva, muito ruim, né? A minha relação enquanto criança com os meus pais não foi uma relação bacana, não foi uma relação saudável. Hoje a gente vive bem, ok, mas não foi. E isso molda, gente, isso molda a nossa autoestima, isso molda o nosso caráter, isso molda a forma como a gente vê a vida e principalmente a maneira como a gente se vê, tá? Falando principalmente dessa questão da importância dos pais na vida de uma criança, eu quero deixar claro, né, que há evidências que a partir do momento que os pais escolhem, por exemplo, rejeitar, não tratar bem, excluir, enfim, seja qual for o comportamento ruim sobre essa criança, ele não está ensinando essa criança sobre ele, mas ele está ensinando essa criança sobre si própria. Então, quando uma criança é rejeitada, quando uma criança é maltratada, ela entende que se a pessoa quem ela mais ama não a vê dessa forma, de uma forma positiva, ela também não consegue se ver. Então é importante a gente lembrar, né, que a autoestima e o desenvolvimento de uma criança é sempre extremamente importante porque isso vai refletir na vida adulta. Na minha vida adulta resultou em relacionamentos muito tóxicos desde muito cedo. Então eu começo a me relacionar amorosamente com 13 anos e já é um relacionamento muito ruim. E dali em diante só ladeira abaixo, tá? Não tive bons relacionamentos até o meu presente relacionamento, que inclusive todo mundo brinca, que foi uma sorte grande, que Deus olhou pra mim, enfim, tem muita piada sobre isso e um dia eu quero contar pra vocês sobre essa relação. Mas o que me trouxe, né, como bagagem essa infância foi que estar em lugares onde eu não era amada, onde eu não era respeitada, onde eu não era benquista, onde eu não era assim vista de uma forma digna e tratada com dignidade, era comum, né? Me fez estar nesses lugares porque era comum. Eu não tive nenhum estranhamento de estar em lugares destrutivos porque eu venho de uma relação destrutiva. Eu não conheço outro tipo de relação, né? Eu não conheço outro tipo de amor. E aí, isso resultou esses dois últimos episódios da minha vida, amoroso e de trabalho, que duraram 6 anos, né? Então foram 6 anos muito ruins. Aprendi muita coisa, óbvio, mas eu ainda acredito que a gente pode aprender em ambientes muito melhores e agradáveis. A gente não precisa sofrer para aprender, muito pelo contrário, é mais fácil a gente aprender quando a gente está sendo feliz. E por conta disso, desenvolvimento da baixa autoestima, estive, acredito eu, que pós o nascimento do meu filho, eu me vi em um lugar onde eu tive uma depressão pós-parto, porque aí a gente tá numa nova realidade, a gente tá numa nova personalidade, a gente se vê no novo corpo, né? Com uma criança nos braços, com uma responsabilidade enorme de fazer o seu melhor e de dar conta de tudo e não dando conta de nada. Com 8 meses de gravidez eu saí de uma sociedade que eu também entendi que não me fazia mais bem, não fazia sentido pra mim. E talvez também porque a pessoa não me quisesse mais lá. E a gente vai falar sobre isso no outro vídeo, né? Eu tenho uma questão que é quando eu me sinto rejeitada, primeiro eu rejeito. Eu não tenho, ainda estou desenvolvendo, não tenho, mas estou desenvolvendo a habilidade de conversar sobre problemas, sobre dificuldades, de me posicionar, mesmo quando eu estou sendo rejeitada. Enfim. E aí o que resultou, né? Numa Larissa precisando de terapia. Eu entrei no processo terapêutico, estou nele, já estou acho que no meu quarto, quinto mês. Estou muito feliz, né? Acho que eu estou conseguindo aí desenvolver. E com isso as coisas acontecem, né? Então, inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo. É um site onde oferta, né? Onde tem ali profissionais da área da saúde mental disponíveis no valor social. Foi assim que eu comecei
E a gente vai reajustando de acordo com a nossa disponibilidade financeira, enfim, a gente vai ajustando isso diretamente com o terapeuta. Mas inicialmente você começa a terapia pagando R$ 30 por sessão, né? Então ali no mês você vai ter um investimento de R$ 120, às vezes 2 lanches, às vezes um lanche só, dependendo de onde você mora, que tipo de comida você come, você paga aí o seu processo terapêutico pelo menos de um mês e vai avançando. E, gente, quando você encontra um profissional que é bacana, não tem como você ir pra trás, né? Você vai pra frente. Enfim, nesse processo todo, né, eu venho tentando encontrar formas de ganhar meu ganha-pão, de colocar o dinheiro em casa. Em paralelo, o meu esposo também estava passando por esse processo, então é aquela história, né, do inferno que a gente viu o paraíso. A gente foi no fundo do poço, no fundo do poço mesmo. E eu tava com muita dificuldade de lidar com esse fundo do poço, porque imagina, eu estava com muitas questões em processos. Eu tive, assim, encerramentos de amizades muito importante. Eu tava com problema, estou ainda, né, resolvendo algumas questões da empresa que eu tenho aberta, mas eu quero fechar, não quero mais atender nesse formato. Dívida, devendo para familiares, devendo pro banco, devendo, gente, devendo, me sentindo assim, o cocô do cavalo do bandido, sabe? É muito difícil estar nesse lugar e conseguir ver luz no fim do túnel. Em alguns momentos pensei que talvez eu não fosse digna da vida que eu tenho, porque hoje eu tenho um casamento ótimo, eu tenho um filho ótimo, eu tenho uma enteada ótima, a gente tem uma família que apoia a gente, mas ainda assim eu comecei a me sentir muito não merecedora disso tudo, sabe? Então todas as crenças que eu de alguma forma alimentava, mas que não tinham ainda me colocado num lugar tão obscuro, agora, como eu não tinha fugido dela, como eu não tinha me desenvolvido, como eu não tinha cuidado da minha saúde mental, agora essas crenças, elas começaram a chegar no nível que eu pensava muita coisa negativa, assim. Eu passava o dia inteiro pensando e me martirizando e me autoflagelando psicologicamente, no sentido de, nossa, você não merece, talvez você não tinha que estar aqui, talvez seu filho fosse criado por outra pessoa fosse melhor. Então, assim, muito pensamento negativo mesmo. Enfim, o processo terapêutico veio, a gente tá cuidando disso, e eu, nessa busca por oportunidade financeira mesmo, né, de colocar dinheiro dentro de casa, surgiu uma vaga de freelance no shopping pra fazer troca de brinde, enfim. E eu me candidatei. E surpreendentemente não me pediram foto, né? Porque quem trabalha nessa área sabe que eles pedem foto de trabalhos anteriores e eu não tenho, porque eu nunca trabalhei com isso. E não me pediram, e eu fui trabalhar. Trabalhei um final de semana, trabalhei 2 finais de semana, e eu fiquei sabendo que trabalhando numa outra situação, nesse mesmo trabalho, ganhava um pouco mais. E então a minha perspectiva até então era só mesmo aumentar um pouquinho mais essa remuneração e trabalhar 3 vezes na semana para eu continuar com meu neném. Enfim, gente, otimizar, né? Ter um dinheirinho e otimizar. Meu esposo ainda desempregado, enfim. Falei, bom, as portas que se abriram, dentro dessas portas eu vou tentar galgar outras coisas. Surpreendentemente, depois de pedir essa oportunidade, ainda, né, foi numa quinta-feira eu mandei mensagem pro coordenador que tinha uma oportunidade financeira um pouco melhor. Ele falou, não, a gente pode conversar e tudo mais. Não, foi na sexta, no sábado, gente, no sábado eu tive um problema, um trânsito danado, cheguei atrasada. E aí o meu primeiro pensamento de autoflagelação perdeu essa oportunidade, se atrasou e perdeu. E, gente, não era culpa minha, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com as coisas que podem acontecer, né? Eu sempre me coloco num lugar muito de responsável por tudo, né? Como se o mundo girasse em torno do meu umbigo, e não gira, essa é a grande verdade. E aí eu falei, cara, por minha culpa, cheguei atrasada, podia ter saído mais cedo, podia ter dirigido mais rápido, enfim. Eu começo a pensar todas as possibilidades do que poderia ter acontecido para eu não chegar atrasada. Porque aí eu tirei a minha oportunidade de conversa. Enfim, fiquei meio cabisbaixa durante aquele dia, trabalhei, né? Dei o meu melhor, porque eu sou dessas, eu vou e faço o meu melhor. No domingo, coincidentemente, a coordenadora dos carrinhos, né? Que é a tarefa que eu tava executando, porque eu não tinha conseguido ainda ir pro setor de abordagem, que é onde ganha mais. Ela sofreu um acidente de manhã, cortou o dedo, precisou ir pro hospital, dar ponto, e ela não foi, né? E eu tenho um perfil, gente, muito de resolução, de execução, né? Então, eu logo me coloquei à frente das demandas do carrinho, organizei os carrinhos, né? Fiz as pausas de almoço e tudo mais, e auxiliei o coordenador da abordagem.
E isso me trouxe visibilidade. E que eu nem imaginava que traria, porque na minha cabeça eu fiz o básico, né? Assim como eu falo pra minha psicóloga, gente, eu tô surpresa até agora porque eu fiz o arroz com feijão. E ela falou, às vezes o seu arroz com feijão pra muita gente pode ser arroz com feijão e mistura, né? Às vezes você tá acima da média e não percebe. Eu tenho muita dificuldade de reconhecer minhas qualidades, então naquele momento não achei nada surpreendente, eu só, ok, beleza, vamos seguir o baile. E à tarde, assim, bem ali por volta das 6 horas, o coordenador me chamou pra conversar. Eu achando então que era sobre a vaga de abordagem, que era para ganhar um pouco mais. Esse coordenador me fez a proposta de me treinar para virar coordenadora também. E eu falei, caraca, será que eu mereço? Gente, se eu falar, talvez eu fique até um pouco emocionada, eu vou até pedir desculpas. Mas eu acho que eu fiquei uns 3 dias tentando acreditar que aquilo era verdade, sabe? Tentando entender se realmente era real aquela proposta, se eu era merecedora, se valia a pena eu contar para as pessoas, porque pode ser que ele tivesse se enganado, sabe? Enfim. Vivi esses dias, falei sobre isso na minha terapia, a gente tem conversado muito sobre isso para eu não me auto-sabotar. E tô sendo treinada para coordenadora no final do mês. Aliás, na última semana agora de outubro, eu assumo 100% a coordenação dos carrinhos no segundo maior shopping da América Latina. E eu fiquei assim, pasma, sabe? E o aprendizado de tudo isso é que se você tá num lugar onde você não é reconhecida, onde o seu sentimento sobre você é sempre o pior possível, talvez seja a hora de você mudar. Porque às vezes eu penso que se eu não tivesse num processo terapêutico, primeiro que eu não tinha me candidatado à vaga, porque eu já estaria com um sentimento, um pensamento de fracasso, do tipo, ai, nem adianta se candidatar, porque eles sempre pedem foto. Segundo, que quando surgisse a oportunidade, eu ia dar um jeito de me auto-sabotar. Eu ia me tirar essa oportunidade de, cara, talvez fazer a melhor grana possível desse final de ano, sabe? E talvez as oportunidades estejam passando na sua frente, você não esteja vendo porque você está num lugar onde você não se vê como uma pessoa merecedora e capaz, entende? Eu tô trazendo isso pra você porque às vezes a gente fica pensando que estar num lugar tóxico, ruim, às vezes precisa ser o pior lugar do mundo. Às vezes você precisa estar num relacionamento abusivo fisicamente, financeiramente. Às vezes você precisa estar em constante briga e, sabe? E às vezes não precisa disso, gente. Tanto no meu relacionamento amoroso anterior, quanto no meu relacionamento de trabalho, né, que eu tive, eram pessoas que juravam que me amavam. O meu chefe dizia que eu era como filha dele. E ele tava me massacrando dia a dia. O meu ex-namorado, ele também dizia que me amava, né? Um dos últimos posts dele no perfil do status do WhatsApp, depois que a gente terminou, foi: eu sei que eu tô perdendo o amor da minha vida. E aí, isso faz com que a gente acredite que isso é um tipo de amor. E não é. Não é. Não é amor. Não é amor quando você tá num lugar destrutivo, não é amor quando você não tá se sentindo respeitada, não é amor quando você não tá se sentindo feliz. Não é amor quando o tempo todo você precisa consertar alguma coisa, quando você precisa sempre estar tentando alcançar o próximo degrau para se sentir suficiente. Não é amor. Então, não fique esperando uma coisa assim muito drástica, né? Não fique esperando assim um acontecimento, não fique esperando uma tragédia para você dar o pontapé inicial que você precisa dar na sua vida e se dar a oportunidade de viver uma coisa melhor, sabe? E eu tô falando desses dois ambientes porque eu sei que se você tá num lugar tóxico, você não tem espaço para ser mais do que às vezes namorada, esposa e funcionária. Não dá espaço, gente, porque o relacionamento amoroso, quando ele é tóxico, ele ocupa todos os lados, todos os espaços da nossa vida. E o trabalho, ele é uma questão de sobrevivência. Então a gente precisa dele, basicamente. A gente não pode sair dele. E aí você fica nesse ciclo vicioso, principalmente nesses dois ambientes, né, da vida. E eu quero dizer pra você que tem luz no fim do túnel, sabe? Existe uma oportunidade esperando para você, existe uma oportunidade esperando por você. Existe alguém que vai reconhecer que vai reconhecer as suas qualidades e que se essas pessoas não reconhecerem, você precisa se reconhecer. Esse é um processo pelo qual eu ainda tô passando, eu confesso.
Eu tenho falado muito sobre isso com a minha terapeuta, né? Do quanto às vezes eu preciso da afirmação externa para me sentir validada. E a gente, nesse processo, a gente tá buscando, né? Que essa validação seja minha em primeiro lugar. E que se tudo der errado, tá tudo bem, porque eu posso mudar. Eu posso traçar um novo trajeto e ir embora de novo, sabe? Começar tudo de novo e vai dar certo o tempo que precisar dar. E depois que começar a dar errado, a gente muda de novo, porque a vida é assim, gente. A vida não é uma coisa que começa, tem meio e um finalmente, como nos filmes e nas novelas. A vida fica passando por situações e caminhos que às vezes a gente nem consegue imaginar que a gente vai passar. Então, se esse vídeo chegou até você, por favor, leve isso para o seu coração. Faça uma reflexão, um autodiagnóstico aí da sua vida como um todo. Não precisa de nada grandioso para você perceber que não está no lugar certo. E quanto mais tempo você levar nesse lugar, mais tempo você estará distante do que a vida reserva para você, que às vezes é a coisa mais maravilhosa que existe. E eu posso te garantir, às vezes não precisa ser nada grandioso, não é R$1 milhão na conta, não é o melhor trabalho do mundo, né? Mas às vezes é um sorriso, é um tempo de qualidade, sabe? É você descansar. É você descansar, você conseguir dormir sem o peso e o desespero de estar tentando consertar algo pra você, pra alguém, enfim, tá bom? Então, por favor, faz por você. Em primeiro lugar, faz por você. Até o próximo vídeo. Eu agradeço muito se você esteve até aqui. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.